Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, boa noite. Estou falando boa noite porque estou aqui à noite, nesse dia, né, no dia 14 de julho. Então, não sei se vocês vão ver isso de manhã, de tarde, de noite. Então, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, beleza? Meu nome é Fabrício, sou professor de Geografia do CEDUP Renato Ramos da Silva e estou gravando essa aula que eu tinha prometido para vocês, né, na nossa videoaula de hoje à tarde, certo? Vou compartilhar as telas aqui para a gente começar a nossa aula, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vou aumentar aqui a tela e aí vamos começar a nossa aula. Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá. E aí? Duplicamos a tela, beleza? Continuando. Pessoal, vamos iniciar o nosso novo tema aqui que se chama população brasileira, tá? E o que a gente vai ver nesse tema de população brasileira? Vou me aprofundar no quê? Nos conceitos de população brasileira, certo? Vamos falar um pouco sobre como é a nossa população, como é que foi o crescimento da população, mas o nosso foco principal é a população brasileira, os conceitos principais. Vamos lá? Primeiro, pessoal, quando a gente fala em contagem da população, a gente tem que entender que a população é contada por um órgão do governo. Qual é esse órgão? Esse órgão se chama IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e esse censo demográfico, que é o nome da contagem da população feita pelo IBGE, ela é feita em 10 anos, ok? Então, a contagem da população é feita de 10 em 10 anos. Se inicia lá em 1991, depois em 2000, 2010 e o último seria este ano. Aliás, o novo seria este ano. Então, a gente tem que entender que é feito de 10 em 10 anos, beleza? Obviamente que além de contar a população, ele vê outros aspectos da população, seja ela crescimento, mortalidade, saúde, educação, quantidade de deficientes. Nesse de agora ia ter alguma verificação sobre as deficiências, principalmente no ramo do autismo, e assim por diante. Então, ele analisa todas essas esferas, ok? Então, quem faz a contagem de população? IBGE no recenseamento, ok? Como era o Brasil no último censo lá em 2010, certo? Como falei para vocês, é feito de 10 em 10 anos e o último foi em 2010. No Brasil tínhamos 195 milhões de pessoas, Santa Catarina uma população de 6,2 milhões, Lages 156 mil e baseado nisso a gente faz as projeções para os próximos anos, ok? Então essa era a população do Brasil no último censo, beleza? Quando a gente fala em estimativas ou projeções, aquilo que a gente pesquisa nos trabalhos que vocês me perguntam, professor, às vezes ali está em 2010 uma população e em 2019 está outra, ou 2015 está outra. Por quê? Porque o IBGE trabalha com estimativas. Baseado no crescimento daquela determinada população, ela faz uma estimativa ano a ano de quanto vai crescer aquela população, certo? E aí ela faz estimativas baseadas na realidade que ela teve no último censo, ok? Então, ela trabalha com estimativas e projeções, que é basicamente a mesma coisa, certo? Passando aqui, quantos somos hoje, em 2020, nesse ano tão difícil da pandemia? Hoje somos mais ou menos 210 milhões, baseados nas estimativas. Santa Catarina, 7,2 milhões, então notem que em 10 anos a população cresceu bastante em Santa Catarina, já a população aqui de Lages cresceu apenas 1.500 pessoas, um crescimento bem pequeno baseado no tamanho da cidade que a gente tem, certo? Logicamente, baseado nas estimativas e projeções do IBGE. Beleza, pessoal? Tá entendido? Passando o slide aqui. Então, falando aqui sobre a população brasileira, nesse slide ela trata aqui que ela está irregularmente distribuída. Por quê? Porque a população brasileira ela fica na sua maioria no litoral brasileiro, tá? Então a população fica majoritariamente no litoral. Então por isso que ela é irregularmente, né, densamente povoada, próximo ao litoral e no centro do país, principalmente nas regiões norte e centro-oeste, ela é bem pouco povoada, né, chegando a densidades demográficas próximas a zero, certo? Então, aqui ele fala sobre a população brasileira num extenso território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com uma população relativa de 24,7. O que é essa população relativa? Como que faz esse cálculo? Divide a população pela área. Então, divide 210 milhões de pessoas por 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ok? Entendido? Então, a população brasileira ela é alocada dessa forma. Beleza?
Então, aqui, nesse slide aqui, alguns dos conceitos de população, não temos todos aqui e também não vou falar de todos, porque alguns a gente vai trabalhar em alguns trabalhos que a gente for pesquisar, então eu vou explicar alguns deles, ok? Vamos lá. Primeiro, taxa de fecundidade. Existe uma certa dúvida entre a diferença da taxa de fecundidade e taxa de natalidade. Vou explicar cada um deles. A taxa de natalidade é o nascimento de crianças, ok? Nascimentos. Nasceu, conta a taxa de natalidade. E a taxa de fecundidade é um pouquinho diferente, porque é os nascimentos bem-sucedidos. Então, é essa a diferença. Taxa de natalidade são todos os nascimentos e taxa de fecundidade são os nascimentos bem-sucedidos, ok? Então, só essa pequena diferença. A expectativa de vida é a esperança de vida de uma população que ela vive. No Brasil está uma média de 77 anos, que é a expectativa que uma pessoa nasce, que ela viva 77 anos. É óbvio que a nossa geração vai viver um pouco mais que isso. Ela vai ter uma expectativa melhor, por quê? Porque as condições de saúde, as condições de saneamento, as condições do país estão melhorando, consequentemente a expectativa de vida aumenta. Beleza? Taxa de mortalidade, pessoal, é o número de óbitos decorrido em um ano. Obviamente que essas taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade, ela é sempre calculadas por 1.000 habitantes. Mais para frente, ou numa próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo. O cálculo é extremamente simples, tá? Que vocês vão entender que ele é bem fácil de se fazer e como que se calcula, bem facilmente, ok? Outro conceito são as pirâmides etárias. Provavelmente vocês já viram nos livros essa pirâmide etária aqui. É um indicador populacional, tá? Por meio de gráficos de idade, separando homens e mulheres, certo? Então, ele separa as faixas etárias. Notem que ele começa entre 0 a 4 e mostra a quantidade de pessoas que são homens e mulheres. Notem que aqui, por exemplo, são 0 a 4 anos é mais ou menos 4,1 milhões de homens, meninos, e aqui quase 4,5 milhões de meninas, né? Naturalmente, a população feminina no Brasil é maior, então temos mais mulheres que homens, né? Beleza? Então, a pirâmide etária é isso, certo? Continuando aqui. Qual que é o próximo conceito? População absoluta. O que é população absoluta? É o índice total da população, é a contagem total. Então, a população absoluta do Brasil hoje, 210 milhões de pessoas. Essa é a população absoluta, certo? Passando aqui o próximo conceito, densidade demográfica. O que é essa densidade demográfica? É aquilo que eu já ensinei lá, que a densidade do Brasil era 24,7. Tu pega qualquer população, seja de uma cidade, de um estado, de uma região, né? Pega a população total e divide pela área. Essa vai ser a densidade demográfica. E sempre a densidade demográfica vai ser habitantes por quilômetro quadrado. Por exemplo, divide 210 milhões de pessoas por 8,5 milhões de quilômetros, vai ser 24,7 habitantes por quilômetro quadrado. É como se cada quadradinho de metro quadrado dividisse o Brasil em metros quadrados, em quadradinhos de metro quadrado, como se cada metro quadrado de terra, 24 pessoas morassem ali. É mais ou menos, ele faz uma alusão à questão de terras no país, ok? Bem simples, uma divisão bem simples, ok? Aqui o crescimento natural vegetativo é o crescimento populacional de uma localidade medido a partir da diminuição da taxa de natalidade. Então, tu diminui a natalidade pela mortalidade e soma com a população, ok? Soma ou diminui se morreu mais gente, claro, né? População absoluta, já falei, acabou repetindo aqui, então vou passar para frente, ele acabou repetindo aqui. Aqui vamos chegar na questão da população economicamente ativa. Esse aqui eu vou ter que abrir um parêntese. Por quê? Porque existe a população econômica ativa nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil, a população economicamente ativa ela vai ter 15 a 60 anos. Aquela população que está trabalhando, que está estudando, que está em busca de emprego, que está em busca de formação, essa é a população economicamente ativa, certo? É aquela que está inserida no mercado de trabalho, certo? E numa atividade remunerada, ok? Nos países desenvolvidos, né, ela já conta um pouquinho diferente, ela já tem alguns parâmetros diferentes na questão da idade. Geralmente eles contam
ali entre 18 a 60 anos, em alguns países mais desenvolvidos, 55 anos, que as pessoas acabam se aposentando um pouquinho antes, beleza? Então, a população economicamente ativa é aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, direto ou indiretamente, mas que têm alguma atividade remunerada, ok? Beleza? Acima no Brasil, acima dos 10 anos, beleza? Então, países subdesenvolvidos, dos 10 aos 60 anos, países desenvolvidos dos 15, 18 até 55, 58 anos, beleza? Um dos últimos conceitos aqui que a gente vai aprender esse aqui é a questão da imigração. Existe uma confusão muito grande na geografia que as pessoas confundem muito. Imigração e imigração. O que é imigração? É uma chegada da população. Imigrantes venezuelanos entram no Brasil. E imigrantes. E o que é uma imigração? É eu sair de Lages, professor Fabrício sair de Lages e morar lá nos Estados Unidos. Estou imigrando do Brasil. Quando eu chegar nos Estados Unidos, eu vou ser um imigrante, ok? Então, a diferença é bem básica, certo? Então, a imigração, saída, imigração, entrada de pessoas, beleza? Então, conforme havia prometido para vocês, tá? A nossa aula seria bem curta, tá? Não vou me aprofundar muito, não vou me alongar muito nisso, porque a gente vai ter bastante tempo para trabalhar os outros conceitos, mas os conceitos de população que eu queria que vocês aprendessem hoje eram esses. Nas próximas aulas eu vou ensinar vocês a fazer os cálculos. Como que se chega num cálculo de população por 1.000 habitantes? Vou ensinar isso para vocês na próxima aula, certo? Pessoal, se surgiu alguma dúvida, vou postar isso aqui no Classroom, me manda a dúvida ali via WhatsApp ou via Classroom mesmo, e eu respondo. Ou se quiserem colocar aqui no YouTube, eu também estou verificando. Beleza, pessoal? Tenham uma boa noite, Deus abençoe vocês. Estou disponível sempre para vocês, vocês sabem bem disso. E fica meu abraço. Aqui fechamos então. Fechamos aqui.